Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando hoje o nosso estudo de número 23. Estamos já na segunda parte do livro. Estudaremos hoje os capítulos 4, 5 e 6. É muito bom estarmos, nessa jornada juntos, buscando esses conhecimentos que André Luiz nos deixou, nos trouxe, lá da parte espiritual. Essa parte espiritual que já começa, de alguma maneira, a fazer parte do nosso dia a dia, depois de todos esses estudos, não é mesmo? Agora nós já começamos a entender a parte espiritual como algo que existe verdadeiramente e tem seus fundamentos e nós temos que nos preparar para eles. Na primeira parte, nós estudamos como é que foi que chegamos até aqui no homem, desde lá, do princípio, até o homem. Agora, na segunda parte, nós estamos estudando mais a vida no mundo espiritual, como ela se faz. É isso que nós vamos continuar hoje o nosso estudo, nesses 3 capítulos, 4, 5 e 6, da segunda parte do Evolução em Dois Mundos. Vamos pedir a Jesus, então, que nos abençoe, que nos proteja, a equipe de André Luiz esteja conosco, o André Luiz também nos orientando, para que este estudo nos traga aquilo que nós realmente estamos buscando, que é o entendimento maior da vida. Quando o Espírito busca esse entendimento maior da vida, significa que ele está querendo mudar. E essa mudança tem esse amparo da espiritualidade. Então, que os nossos mentores amigos estejam conosco, que o nosso Senhor Jesus também nos ampare e nos proteja, para que a gente cresça em entendimento, em harmonia e em buscas superiores dos conceitos da vida. Então vamos ao nosso estudo. Aqui estão, os nossos slides que nós sempre colocamos como uma ajuda, de apresentação. Aqui nós temos Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira. Segunda parte, capítulos 4, 5 e 6. Estudo 23 de 28. Nós vamos estudar aqui linhas morfológicas dos desencarnados, apresentação dos desencarnados, justiça na espiritualidade. São esses os 3 tópicos que vamos estudar hoje. E nós colocamos aqui embaixo, na nossa síntese, como ser desencarnado, tá? Então, aqui veremos esse estudo, segunda parte, capítulo 4, linhas morfológicas dos desencarnados, apresentação dos desencarnados e justiça na espiritualidade, certo? Então, este é o nosso estudo de hoje, que a gente possa fazer um uso muito adequado dele, para que todos nós saiamos vitoriosos e crescidos por isso. Uma formiguinha atravessa em diagonal uma página ainda em branco. Naquela noite, ele não escreveu nada. Para quê? Se por ali já havia passado todo o frêmito e o mistério da vida. Esse texto é de Mário Quintana, o grande poeta brasileiro do Rio Grande do Sul, que nos deixou um legado extraordinário. E para encaixar aqui no nosso estudo também, quero ler essa pequena mensagem dele. Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela sim, e que eu sempre dei o melhor de mim. Olha, valeu a pena. Nosso grande Mário Quintana, que nos deixou
grandes escritos e que, infelizmente, as pessoas ainda não buscam esses conceitos de literatura, são raras as pessoas. Se nós tivéssemos mais chegadas à literatura, à poesia, nós seríamos muito mais felizes. A ponte que liga os dois hemisférios do cérebro é a poesia. Por isso, a grande parte, esmagadora parte da obra de Chico Xavier é poesia. Mas nós não entendemos assim, né? Nós não entendemos. E deixamos passar tanta coisa boa, tanto escrito bom, tantos poetas brasileiros, Olavo Bilac, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Manuel Bandeira, enfim, tantos. Vamos pensar um pouco mais na poesia, minha gente? Mário Quintana disse que não precisava fazer mais nada, porque a formiguinha passando ali, em branco, naquela página em branco, já mostrava o frêmito e o mistério da vida. Depois ele disse, só valeu a pena viver, sabe? O amor existe, sim. Eu fiz o melhor de mim e deixo para vocês um legado. Mário Quintana se foi faz muito tempo. O que será que ele anda fazendo lá no mundo dos desencarnados, né? Ou se já reencarnou, não sabemos. Vamos então ao nosso estudo? Pensemos. Capítulo 4, linhas morfológicas dos desencarnados. Como nós sabemos, sempre há uma pergunta ou mais perguntas ao André Luiz nesse estudo da parte 2. A que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? As linhas morfológicas das entidades desencarnadas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que trouxeram do mundo, a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore na esfera de sentimentos elevados. Ele disse que, geralmente, quando desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual com a mesma forma que temos aqui. O perispírito vai levar exatamente o que somos aqui. Mas que, dependendo, né, de sentimentos elevados, a gente pode modificar para melhor. Aí, não sei como seria essa modificação, de repente mais aformoseado, mudando a altura, mudando a coloração, enfim, tudo isso. Isso é muito bom sabermos, né? A forma individual em si obedece ao reflexo mental do dominante, notadamente ao que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar, assim, que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo à aprovação necessária ou à tarefa específica, porquanto, fora do arcabouço físico, a mente exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Muitas vezes, um polo feminino, ele vai ter que reencarnar na posição de homem, ou vice-versa. Isso não tem nada a ver com comportamento, viu, minha gente? Vamos colocar tudo direitinho. Comportamento é outra coisa. Muitas vezes nós vemos aí homens de uma feição assim muito terna, mas não deixam de ser homens, de caminhar como homens, como no caso do Chico Xavier. E vemos mulheres assim também com feições mais aguerridas, né? Com alguma coisa que dê para ela algo que o masculino oferece como polo. Então, ou seja, é o polo masculino, polo feminino, ou os arquétipos, ânimo e ânima. Há casos em que o espírito está muito no arquétipo X, por exemplo, e ele reencarna no arquétipo Y. Por quê? Ele precisa de alguma coisa ali. Não se sabe direito, mas ele precisa.
Cada um é cada um, cada história é cada história. Mas quando ele volta para o mundo espiritual, ele pode retomar a sua forma na qual predomina. Se ele é ânima, vai retornar à forma feminina. Se é ânimo, vai retornar à forma masculina, se foi invertido essa colocação aqui no mundo físico. Eu quero dizer para vocês, eu estudo espiritismo há mais de 40 anos. Estudo sociologia, antropologia, psicologia, tudo que se refere à criatura humana. Olha, minha gente, nós estamos muito longe de entendermos o homem. Muito longe. E principalmente de entendermos quais são as funcionalidades que os espíritos utilizam para nos fazer evoluir. Não podemos analisar a vida com superficialidades. É preciso analisar a vida no seu contexto real. Por isso que nós temos que deixar essas ilusões. Nossas mentes quase sempre estão envolvidas em teias de ilusões. A doutrina espírita vem para tirar essas ilusões, para que a gente possa ver com mais facilidade, com mais profundidade. Então não vamos analisar a vida com superficialidades, porque senão nós não vamos sair do mesmo lugar. Não se concebe um espírito que queira crescer espiritualmente ficar analisando a vida pelo ouvir falar. Precisa saber quem fala para a gente, qual é a fundamentação, qual é a estruturação, qual é a experiência. Porque falar, todo mundo fala. Isso é natural, faz parte do homem. Mas é preciso ter esses cuidados, porque quando a gente tem uma informação da espiritualidade, para a gente analisar com profundidade. Esse fato ele é muito complexo. Tá? É muito complexo. Por que, de repente, um espírito masculino que tem essa vida de muito tempo como masculino, ele tem que vir feminino? Por quê? E vice-versa. Há que se estudar isso, tem que ter uma análise sobre isso, para que a gente possa entender como funciona o processo de aprimoramento espiritual. Tá? Vamos continuar, então. Ainda assim, releva observar que se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores por tempo indefinível a plástica que lhe era própria entre os homens. E nos planos relativamente superiores, sofre processo de metamorfose mais lentos ou mais rápidos, conforme as suas disposições íntimas. Tem pessoas, por exemplo, a estatura baixa, que é o meu caso, muitas vezes não é bem recebida pelo espírito, quando você vive numa sociedade de altura média, 1,65 m, 1,70 m. A pessoa que tem menos que isso, às vezes ele não se sente confortável. Não é o meu caso, graças a Deus, não senti assim. Mas, quando chega no mundo espiritual, às vezes a encarnação dele foi tão proveitosa e ele deixou um legado tão grande que ele não quer mudar de forma. Ele fica ali. Porque aquilo foi útil para ele. Ele sempre se lembra, nossa. E quando ele é visto no mundo espiritual, ele é reconhecido assim. Então você vai alterar para quê? Outras vezes ele sente necessidade dessa alteração. Veja que nós somos livres para essas escolhas. Se nós temos capacidade dessa escolha, nós seremos. E agora os espíritos que vão para o umbral? Eles podem complicar muito, ficar muito estranhos, com formas muito estranhas, que eles às vezes fazem isso para amedrontar. Ele quer ser um grande líder de uma região lá do umbral, então ele cria uma forma lá, bem dantesca, que o André Luiz fala que não tem nem vocabulário para descrever. Mas para ele amedrontar, para ele trazer aqueles espíritos que estão ali no umbral, sob o domínio dele, então ele amedronta. Por exemplo, ele pode aparecer um monstro de 2 metros de altura, ou 3 metros, 2 metros é pequeno, 3 metros, muito largão, com as faces todas distorcidas. Entendem, gente? É preciso que nós façamos, por exemplo, a fibra do músculo,
Aqui no plano físico, ela tem que ser mais densa, não é isso? Para dar resistência aos movimentos que o espírito precisa no corpo físico. Mas quando você chega no mundo espiritual, isso muda completamente. É isso que nós temos que perceber. Essa segunda parte do livro, André Luiz está nos preparando para retornar. Então comece a pensar, você gosta de você gosta da maneira que você é, isso está te fazendo bem do jeito que você é, está ótimo, você vai chegar no mundo espiritual mais ou menos igual e vai crescendo, né, à medida que você vai convivendo lá. Agora, você não está satisfeito com o seu corpo? Analisa por quê. Por quê? Ele te lembra um passado, alguma deformidade? Ele te traz um aspecto mental não muito agradável? Aí analisa por quê. E passe a gostar de você como você é. Passe a gostar do seu corpo. E passe a fazer aqui no plano espiritual algo que deixa um legado muito grande para você. No dia que você desencarnar, alguém vai dizer assim, nossa, que lição que deixou para nós. Aí você vai chegar no mundo espiritual pleno, da forma que você é. Continuando aqui, olha. Devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, olha, responsabilidade kármica e identificação pessoal. Então, as coisas têm os seus limites também. Essa responsabilidade kármica é muito importante. Porque, às vezes, eu desencarno e vou reencarnar rapidamente. Eu não posso ficar mudando muito, não. Tem ciclos reencarnatórios que são rápidos. E também identificação, né? As pessoas me conhecem assim. Via de regra, a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação e serviço. Aí o André fez essa nota de pé de página. Tá vendo, minha gente? É importante nós sabermos disso. Eu vou para o mundo espiritual geralmente com a forma que eu vivi aqui. Posso alterar para muito melhor e para muito pior. Vai depender da minha situação mental. É preciso conhecer um pouco mais a mente, os poderes dessa mente, sabe? A gente ouve muito falar o poder da mente, mas a gente não entende isso. A gente acha que só falar assim, quer ver? Eu vou ficar rico, e vai ficar rico. Não é bem assim, não. A mente é um corpo. É o quarto corpo inferior que nós temos. Precisamos saber lidar com ela, porque senão ela nos domina, minha gente. E se ela nos domina, ela faz de nós gato e sapato. Não é assim que a gente vê por aí? Pessoas extremamente, absurdamente levando a vida, completamente dominadas por uma mente destronada, uma mente cheia de defeitos, cheia de processos, de enfermidades. Então nós temos que procurar manter um nível mental elevado por bons pensamentos e palavras e comportamentos. Que tudo tem como base o sentimento. Né? Se a alma desenleada do envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual, em adiantada velhice, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais da velhice corpórea. Se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da Terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Menos, gente. É muito simples. A gente desencarna com 100 anos. Chega lá todo velhinho, né? Ou velhinha, para voltar à juventude, tem que esperar um pouco, tem que dar um tempo. Porque as células do corpo físico, do corpo perispiritual, também precisam se ajustar à mudança. A mesma coisa do jovem. Ele desencarna jovem, mas chegando lá, ele é um espírito bem mais antigo, ele quer voltar à madureza, tem que aguardar também um pouco. É tudo questão de ciência. É tudo questão de frequência. Por isso que nós temos que ter esses conhecimentos. A mente ilusória, infantil, ela conta uma história linda. Eu era bem velhinho, de repente eu cheguei no mundo espiritual e virei uma princesa, um príncipe. Olha,
Isso é história de carochinha. É muito gostoso ouvir isso. Faz a gente dormir, né? Ninando ou ninado. Mas a verdade é outra, a realidade é outra. A gente tem que pensar na realidade. Está acabando o tempo da infância. Está acabando o tempo das ilusões. Né? Vamos lá. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual. Pois quanto mais elevado se lhes descortine o degrau de progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células, que eles entretecem o instrumento de manifestação, que a gente acabou de falar. Então, se o espírito tiver uma madureza, se ele busca o real, se ele cresce espiritualmente, ele tem mais domínio sobre tudo. Agora, se ele não faz isso, se ele vive uma vida de qualquer maneira, não abrindo mão de nada que ele tem como fundamento, muitas vezes errado, que ele fala que a maioria não se preocupa com moral, não se preocupa com conhecimento, não se preocupa com nada. Vive uma vida extremamente jogada. Tem pessoas que desencarnam, minha gente, em estado lastimável. E a grande parcela isso acontece todo dia. É preciso que a gente perceba isso. A doutrina espírita é isso em nossas vidas. Lá no passado, bem atrás, quando os exilados de Capela estavam em grande quantidade aqui, eles tinham essas escolas para eles aprenderem. A escola do Egito, a escola da Índia, a escola do Tibete, a escola da Samotrácia, a escola de outros locais. Isso era para adequá-los às suas realidades. Provavelmente não era para o homem ainda da Terra. Tanto assim que a Biblioteca de Alexandria desapareceu. Porque aqueles escritos não eram ainda para o homem terreno, agora é. A doutrina espírita resgata isso. Ou entendamos assim, ou nós vamos viver na ilusão, permanente ilusão. Nos meus achismos. Olha como é que é sério. Eu chego no mundo espiritual, eu vou ter toda uma gama de possibilidades, para o bem ou para o mal, dependendo do meu estado espiritual, dependendo dos meus desejos, daquilo que eu cultivei durante a encarnação. Por isso a encarnação tem que ser muito bem vivida, extremamente bem vivida, assim como cada dia que vivemos aqui. Ao acordarmos pela manhã, temos que traçar o nosso roteiro do dia para que a gente não se perca no correr das horas. Continuando. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos. Mas isso tem que ser em alto nível. Né? São espíritos que têm alto nível de condição, alto nível de estrutura moral, ética. Então, eles conseguem fazer rapidamente. Percebem? Temos também, nas sociedades respeitáveis da espiritualidade, aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas, por intercessões afetivas ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfiguram, inibições, moléstias que se denunciam na psicosfera que os envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescente de circuitos mentais dos remorsos que padecem. Tem pessoas que desencarnam, que, como ele diz assim, por um pedido, né, de um ente querido, ou de alguém muito próximo dele, que ele vá para esses locais melhores. Mas se ele deixou o mundo aqui com mutilações, né, que desfiguram, ele vai chegar lá apresentando isso. Ou seja, vai ter que ter um tempo também para se recuperar lá. Então não é nada milagroso, nada de milagre. É trabalho, orientações, autoaperfeiçoamento, isso tudo. Para que a gente não chegue lá mutilado, né, vamos pensar na nossa vida atual. Agora, não sei se vocês estão percebendo, se eu estou conseguindo passar para vocês, porque isso é muito claro para mim, o que a doutrina espírita está fazendo para a humanidade. Está orientando isso aí.
Está nos orientando a desencarnar, imagina. Ah, você está me ensinando a morrer? Estou. Tem que aprender a morrer. Porque senão você vai morrer e vai ter a segunda morte, que é a da letargia. Perder um tempo imenso, sendo que você é um espírito que está evoluindo e precisa evoluir. Isso que a doutrina está fazendo conosco. A se lhes concentrarem desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual, mas em todos os casos, as entidades em lide ali se encontram habitualmente por períodos limitados de reeducação e refazimento, para regressarem a tempo breve no rumo da senda de saneamento e resgate em reencarnações redentoras. Isso é quem chega lá com esses processos todos e precisam reencarnar rápido. Então, o corpo físico, ele é sempre essa máquina de ajuda para o espírito. O esquecimento temporário, abafa as frequências, que às vezes o espírito não pode conviver muito com elas ainda. Então, ele abafa um pouco essas frequências para que a gente possa viver com mais tranquilidade, né? Ele nos dá a condição de curar as nossas enfermidades. O corpo físico é uma maravilha, minha gente. Só que ele tem as suas carências no sentido de não nos oferecer a luz para a gente crescer. A luz é do espírito. A luz é o espírito que tem que iluminar o corpo. Não é o meu corpo que tem que me dar toda vez o bem que eu preciso. Não. Eu tenho que fazer a contrapartida. Para que o meu fígado funcione bem, eu não vou tomar bebida alcoólica. Para que os meus pulmões funcionem bem, eu não vou fumar. Para que a minha cabeça funcione, os meus neurônios todos tranquilos, eu não vou usar droga. Não vou usar maconha, não vou usar cocaína, porque isso vai complicar os meus neurônios. Às vezes tem professores, entre aspas, que dizem que não faz mal nenhum. Eu tenho fotos aqui de eletrocefalogramas de pessoas que usam cocaína. O que aconteceu com os neurônios? A pessoa perde até a fala, perde o jeito dos movimentos. Para que eu vou agredir o meu corpo físico assim? Com comidas exageradas? Nós já falamos sobre isso. Uma alimentação mais saudável, menos comida e mais espiritualidade também na hora da alimentação. Então, minha gente, é um projeto. É um projeto que nos compete. Porque até aqui, a natureza, os espíritos superiores nos ajudaram a formar o nosso corpo físico, que nós estudamos na primeira parte. Agora somos nós. Agora é conosco. Sabe? Mas é esse conosco responsável. Não é deixa com nós. Esse termo aí pejorativo, né? Muito vulgar que se fala. É preciso que a gente se cuide. Que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? Quais os princípios que fazem isso, né? O aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos, quando se comunicam na Terra, pode variar infinitamente. Claro, vai depender. É uma sequência do que está explicando, né? Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, ou seja, as células do perispírito, podem adotar a apresentação que é mais proveitosa se lhes afigure, com vistas à obra meritória que se propõe realizar. Eu já vi moças e moços magníficos, de uma beleza assustadora. Eu lidei uma vez com um espírito, sabe, que trabalha com oceano, né? Ela trabalha com fluidos de oceanos. Gente, acho que o nome dela é Sâmara. Eu olhava para ela, eu falava assim, Sâmara, como é que você consegue viver perto de homens? Você não é bonita, você é fascinante. Ela sorria e falava comigo assim, não, eles não veem essa beleza que você está vendo. Eles veem o que eu sou, o espírito. Mas, gente, ela é de uma beleza assustadora. Gente, como é que pode uma pessoa ser tão bonita, tão linda assim, e conviver naturalmente? E também moços, eu vi moços maravilhosos, lindos. Por que a Sâmara se apresentava assim para mim? Eu podia mudar lá um pouco, né, para não me assustar tanto com a beleza dela.
mas ela sempre assim, e fazia cada coisa, Maria me ensinou muita coisa sobre fluidos de oceanos, muita coisa. Ela me falou de oceanodutos, que não é oceanodutos, é fluidodutos, que eles pegam fluido e fazem como se fossem dutos, né, para levar para os hospitais, casa de repouso. Nossa, um trabalho lindo, foi muito bonito. Eu vivi uma época trabalhando, fazendo apresentações nas plataformas da Petrobras, e ali eu convivi muito com ela, na Bacia de Campos. Ela se apresentava maravilhosa. Era uma visão assim que, nossa, sabe, quando ela aparecia, você não sentia homem perto de uma mulher, você sentia uma luz perto de você. Aí comecei a imaginar o que é a vida desses espíritos em planos maiores. Né? Isso é uma coisa assim, sabe, deslumbrante, deslumbrante. Continuando aqui, né? Agora vamos para o capítulo 5, a apresentação dos desencarnados, né? Nós falamos da forma, agora da apresentação, ok? Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. Provavelmente foi o que ela, como ela era, ela se apresentou para mim. E assim também já vi outros espíritos que, nossa, que tristeza, muito deformados. Mas eu sempre, quando olho esses espíritos, eu penso assim, olha, daqui a pouco eles mudam. A bondade divina, a misericórdia divina é tamanha que daqui a pouco muda tudo isso, a pessoa volta a ser normal e vai continuar a sua evolução. O ideal é não chegarmos a esse nível. Tá? De certo, não falta indumentária digna às criaturas que sempre emancipam do vaso físico. Roupagem, toda ela confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. Eu vou contar para vocês a respeito da túnica que Jesus usava. Dizem, né, eu já li isso aí em algum livro, dizem que Jesus usava uma túnica feita por Maria Santíssima, que não tinha costuras, que era um negócio tão extraordinário que a túnica se conformava no corpo e não se destruía ali com o passar, com o andar dele. Imagina que coisa que deve ser no mundo espiritual. Por isso que esses espíritos muito sábios só usam quase só túnica, né? Claro que tem, não? A gente vê espíritos com roupa mesmo com a gente. Mas a túnica é uma vestimenta, uma indumentária muito usada, porque ela é muito bonita, ela molda o corpo. Agora, para usar uma túnica, você tem que ter a própria túnica no seu interior, senão não vale a pena. Entendeu o que eu quis dizer? O que é a túnica? A túnica não é um manto. Será que o espírito está revestido desse manto de dignidade, de honra? Por que os romanos usavam muito isso? Para impressionar. Mas o espírito evoluído, não. Ele usa por dignidade, por honra mesmo, por mérito. A gente até respira fundo. Vamos pensar, minha gente. É hora de caminharmos para os locais certos da nossa evolução. É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de aglutininas mentais com que envolvem a mente mediúnica encarnada, recursos esses dos quais plasmam, como seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para a percepção do médium coloração, movimento, fazendo exprimir ou agir em comportamentos semelhantes ao passivo comum na hipnose provocada. Então, eles fazem o que eles quiserem. Você quer hipnotizar um médium, aí se apresenta uma coisa assim. Eu já vi espírito, minha gente, vestido com indumentárias, toda com filigranas de ouro. Assim, ele tinha uma barba imensa, aquela roupa grande. Você falava, nossa, esse eu vou te contar, hein? Mas quando ele começava a falar, você percebia. A frequência dele, você percebia.
Se impressiona, viu? Tem gente que jura que falou com Jesus Cristo, que falou com o Espírito das Trevas, porque eles impressionam. Eles têm uma capacidade de fazer isso. Eles conhecem, sabe? Eles são muito inteligentes, muito. Você não vê pessoas do mal aqui no plano físico? Pessoas que decididamente são do mal, são do crime, eles são muito inteligentes. Eles criam situações que você nem imagina. Eles sabem a hora que você está desarmado, não é desarmado de revólver, é desarmado psicologicamente para te agredir. Eles têm muito conhecimento, eles fazem estudos da sua vida, eles fazem estudos das suas reações. Coisa que a gente nem pensa, né? Mas preciso que, quem sabe que eles mudem isso para o bem. Nossa, eles vão fazer um bem imenso, como muitos fazem, que já chegaram a esse nível de entendimento. Tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia, sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões, durante a interligação mentopsíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. Eu quero explicar uma coisa para vocês que a gente vê muito, não só no Brasil, mas no mundo. Tem médiums que juram que falam com entidades muito superiores. Mas juram mesmo, sabe? Eu falo com... Aí vai falando. Tem gente que fala que até já fala com espíritos muito além daqui do nosso, aqui da Terra. Olha, minha gente, vamos tomar cuidado com isso. Porque pode ser sim, não vou dizer que não seja, mas é muito raro. Um médium mais aqui do mundo físico, que ainda está acostumando com a mediunidade, até essa projeção mediúnica, muito difícil. Isso não encaixa com a lógica, entendeu? E a gente vê, às vezes, médios destrambelhados e falando coisas e o povo ali acreditando naquilo. Você observa que a pessoa não tem conduta moral, não tem conduta ética para estar representando uma entidade de grande porte. Ele pode estar representando uma entidade que quer ajudar, mas de grande porte não. Aí as pessoas se assustam. Nossa, aquele médium, aquela médium falou isso, falou aquilo, falou... Não. Pega tudo e veja se é de Deus. Isso que nós temos que tomar cuidado. Tem muita gente que se impressiona, sabe, com falácias. Mas observa, nossas mediunidades, minha gente, com raríssimas exceções, mas a exceção é muito grande, são médios que têm condições de comunicar com espíritos assim, mais evoluídos mesmo. A grande parcela dos médiuns comunica com espíritos medianos. Por isso que nós tivemos essas literaturas trazidas por nós através de mediunidade do Chico Xavier. Porque sim, ele sim, um médium. E mesmo assim, ele era muito simples. Ele não ficava falando, eu estou vendo. Não, ele não falava isso. Ele fazia o trabalho dele. Então, quando você vê uma pessoa muito espetacular em campos mediúnicos, tome cuidado. Preste atenção nisso. Eu já vi muita gente tentar enganar muita gente e ser essas pessoas enganadas. Não vá atrás do maravilhoso, do sobrenatural. Isso não existe. Allan Kardec coloca no livro dos médiuns, maravilhoso e sobrenatural não existe. Existe natural. Se é natural, segue uma linha de lógica. Ok? Continuando aqui o nosso estudo. Apresentações, tá? Vamos aqui. Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Aí isso é uma pergunta também muito interessante. Vamos ver o que fala. A mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades do mundo. Né? Então, ter roupa, calçado e peças protéticas das entidades desencarnadas. Como é que seria isso? Né? Então, ele fala, olha, a mente não vai comandar isso, ela vai comandar as coisas mais ligadas ao espírito. A mente, para o corpo físico, até o perispírito vai resolver as coisas do perispírito, do corpo físico. É o que nós entendemos aqui. Tá? Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance
para atender a esse ou aquele imperativo da nossa apresentação. Tranquilo, gente, não tem mistério. Olha, nós vamos numa reunião. Aí tem lá alguns espíritos, tipo Sócrates, Francisco de Assis, e por aí vai. Como é que eu vou? Cara, uma uma indumentária bem legal. Agora, no meu dia a dia, no meu trabalho, como é que eu faço? É a mesma coisa aqui. Você não tem sua roupa de gala, que fica lá guardado lá no seu guarda-roupa para você usar naquele momento específico? Não tem, é isso que eu estava falando para vocês, é natural. Quando você lida com superioridades, é natural. Quando você não lida com superioridades, tem fantasias. Aí você tem que tomar cuidado com as fantasias. Capítulo 6 agora. Justiça na espiritualidade. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Isso é bom saber, né, gente? Porque a nossa justiça aqui está muito precisada dessas informações, vocês não acham? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Gente, essa justiça que é de fora é só para acertar o que a consciência não consegue acertar. Eu não precisaria, o mundo físico não precisaria de tribunais de justiça se eu fosse uma pessoa justa. Se eu obedecesse a minha consciência em termos de busca de verdade, de consciência da verdade, eu não precisaria. Eu não vou fazer mal a ninguém, eu não vou tirar nada de ninguém, eu não vou perturbar a vida de ninguém, porque eu também sou uma entidade que o que eu vou fazer lá vem para mim. Tem gente que denomina a casa dos outros com agressões, né? A casa dele é a casa do desterro, por exemplo. Ali que se cometem os desterros. Quando a pessoa fala isso, é porque a casa dele que é assim. Então ele joga para o outro. Por isso tem que ter justiça aqui. Porque as pessoas não se respeitam, sabe? No mundo espiritual provavelmente é diferente, né? Ainda assim existem aqui, né, como é natural, santuários e tribunais, tá? Também tem, gente. Em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. Ah, mas aí tem que ser, né? Magistrados dignos e imparciais. Assim como André Luiz, que era médico aqui na Terra, chega lá no mundo espiritual, vai ser enfermeiro ou vai ser ajudante de enfermagem, né? Cuidado com essa coisa aqui dessa empáfia, muitas vezes, de magistrados. Não todos, claro, mas tem magistrados aí, meu Deus, que eles acham que são deuses. Aliás, eles têm certeza que são deuses. Né? Quando chega lá, não vão nem ser oficial de justiça. Vamos tomar cuidado, gente. A vida é muito séria, mas ao mesmo tempo é muito bela, que dá a cada um segundo as suas obras, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Deus é justo, dá a cada um segundo as suas obras. Não vamos enganar ninguém, principalmente quando nós temos poder para isso. Qualquer tipo de poder, não vamos enganar. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais. Olha o que eu sempre falo. Como é que as pessoas podem legislar? Como é que as pessoas podem trabalhar, conviver, ensinar, se não sabem psicologia? Como é que pode? Você está lidando com psiques. A psicologia, minha gente, tem que ser trazida para mais conhecimento das pessoas. Não tem como viver sem entender psicologia, não tem como, nem que seja o início dela, mas tem que ter um conhecimento. Mas não. Tem pessoas que, né, não querem nem saber disso. O outro é o outro, deixa para lá, o problema dele. E nem, também não se conhece. Né? Então, veja, lá tem que, para você ser o juiz lá, você tem que ter isso aqui, ó. Você tem que saber direito, saber de culpa e resgate, lei de causa e efeito, psicologia, ciência social, porque o social interfere muito. Às vezes a pessoa é tão legal, mas
o social, né, pega de jeito, ele não tem resistência, pronto, cai. Certo? Olha, estudo fantástico, minha gente, esse do André Luiz, fantástico. Se nós soubermos entender esse estudo, nossa, nós estamos aí com um prato de ouro nas mãos. A fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Veja bem, esses juízes que fazem esses julgamentos lá, eles também são passíveis de julgamentos. Então, se ele dá uma sentença errada, ele tem que corrigir a sentença dele, porque tem superiores dele. Muitas vezes aqui a gente acha que não tem superior. A superior é a Constituição. A Constituição ela é analisável. A gente tem coisas ali que tem pessoas que fazem uma mirabolância de interpretações que você... tá bom, é isso mesmo. Mas não é. Lá não. Lá não é assim, não. Lá tem os superiores dos juízes. Não sei que título que eles dão lá, né? Que seria desembargador, se não me engano, mas eu não sei se é o título que eles dão lá. Mas tem lá, se o juiz tomou uma atitude errada, ele vai ter que refazer. Chama tudo de novo. Eu errei, ele tem que ter essa humildade, né? Continuando aqui, né? Isso. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos incontestáveis. Muitas vezes a pessoa quer ficar aqui na cruz, certo? Eu quero ficar com a minha família, eu vou ajudar a minha família. Muito bem, então ele vai ficar para ajudar a família, não é para buscar posições indébitas para a família. Aí chega aqui, ele sabe, né? Ele sabe tudo, ele veja direitinho. Então, por exemplo, um membro da família pretende um cargo qualquer. Aí ele vai lá, dá um jeito, influencia lá a pessoa, sabe? Fica fazendo essas coisas para ajudar um membro da família. Como muitas vezes o encarnado faz. Isso aí, meu amigo, isso dá um problema. Por quê? Não pode, isso é inadmissível, a cada um segundo as suas obras. E Chico Xavier vai nos dizer o que te pertence, a vida se encarrega de te entregar. Então não precisa ficar fazendo essas coisas. Então, se esse espírito fizer isso, eles vão voltar para lá e vão, né, ter que ser julgados, e aí, né, vai ter a sentença. Não sei se o André vai dizer qual é a sentença, né? É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, que a gente acabou de falar, mas como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida, e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Ainda voltando no nosso assunto anterior, não fica pedindo a espíritos para dar um jeitinho na sua vida, não faz isso. Porque você pode estar perturbando a paz desse espírito, você pode estar colocando esse espírito em situação ruim. Meu pai é uma pessoa tão boa, vou pedir a ele. Não faça isso, peça a Jesus. Porque Jesus vai te dar. Se Jesus precisar utilizar o seu pai para resolver, ótimo. Mas será que seu pai tem condições? Sua mãe tem condições? Cuidado com o que você pede, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Faça teu trabalho. Seja honrado, seja digno dele. Cumpra com o teu dever, que a vida te entrega tudo o que você precisa. Absolutamente tudo. Porque, como ele diz aqui, olha, chega um momento que o espírito entende que ele precisa de se recuperar e que viver as situações que ele vive. Isso aí é uma informação muito extraordinária. Por quê? Porque você fala que a obsessão só daqui, de lá para cá, não, a gente obsedia muito encarnado, desencarnado, com os nossos petitórios, né? Meu pai me ajuda. Não sei. A pessoa faz um erro, um absurdo,
e quer que o pai vá lá e resolve. Não, ele tem que resolver, ele cometeu engano. Sabe? A gente tem que pensar o seguinte, você não foi forte para errar? Seja forte para resolver. E aprendamos, de uma vez por todas, a nos desculparmos. Se eu errei, não tem problema, eu vou lá e me desculpa, eu errei. Quantas vezes aqui nesse estudo eu pedi desculpa a vocês? A gente não é assim, eu errei. É assim que a gente aprende. Isso é exercício de humildade no nosso entendimento. Cuidado, porque a justiça na espiritualidade, ela é perfeita, tá? E não adianta a gente ir para lá cheio de culpas, achando que lá eu dou um jeitinho. Não tem jeitinho. Acabou o nosso estudo, né? Vamos recapitular rapidinho aqui, olha. Linhas morfológicas dos desencarnados, a gente mostrou como é que eles podem se apresentar, né? Nas suas formas perispirituais, eles podem mudar para mais ou para menos, vai depender muito do estado espiritual, mental de cada um. A apresentação, né, de roupas deles, como é que são, nós vimos aí, contei para vocês da Sâmara, a mulher maravilhosa, magnífica, mas de tão maravilhosa, magnífica, de tanta honra e dignidade, ela me passava, era uma expressão que não era de mãe, não era de mulher, não era de nada, era de um espírito de luz. Aí eu comecei a perceber o que é um espírito de luz. E a justiça na espiritualidade, que ela pega. Espero que tenha sido útil para você. Para mim foi. Hoje foi pouquinho tempo, né? Mas é o necessário para a gente refletir bastante. Não se iluda com a vida no mundo físico. As coisas daqui são difíceis de se arrumar. Depende de tantas coisas que impedem uma vida tranquila e normal. É que os encarnados ainda não conseguem compreender que irão para a espiritualidade. E lá terão que se adaptar sob pena de sofrerem por si e em si mesmos. Entenderam? Não se iluda, gente. Não iluda com a vida no mundo físico. As coisas aqui são difíceis de se arrumarem. É muito peso, é muito concreto. Depende de tantas coisas, né, que impedem uma vida tranquila e normal. As enfermidades, os tropeços naturais. É que os encarnados ainda não conseguem compreender que irão para a espiritualidade. Quer viver sua vida daqui. E lá terão que se adaptar sob pena de sofrerem por si e em si mesmos. Olha, eu sinceramente espero que tenha sido bom para você esse estudo, que tenha trazido alguns adendos importantes para a sua vida de relação, não só com os outros, mas com você mesmo e com Deus, com a espiritualidade. Que você possa continuar buscando esses entendimentos, esses conhecimentos. Que o nosso Senhor, o nosso amigo de sempre, Jesus, possa ter morada em nossos corações. Porque a morada de Jesus é que vai abrir campo para a morada de Deus. Ele é o representante do Pai. E tanto ele, Cristo, está em nós, quanto Deus está em nós. Veja o que somos. Somos tudo isso, não sabemos. Muito obrigado. Que a sua casa, seu lar, sua vida seja de muita harmonia e de muita paz. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo. Fiquem com Jesus, sempre com Jesus. Até lá.